Eita! Vamos lá, vamos iniciar então. Boa noite a todos e a todas que se fazem presente nessa sala virtual. Vamos iniciar então nosso projeto de aprovação aqui, no que diz respeito em desbravando o direito penal. A nossa primeira aula será os princípios do direito penal, né? Então vamos lá, faça aquele na moral. Beleza, então vamos lá. Princípio da reserva legal. Ele está expresso logo no artigo 1º, no artigo 1º do Código Penal, tá certo? No Decreto-Lei número 2848 de 1940, assinado pelo Getúlio Vargas. Vamos lá. O artigo 1º ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse texto ele foi mencionado também na Constituição de 88, no artigo 5º, mais precisamente no inciso 39, como eu coloquei aí. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse pequeno texto, ele se desdobra, né? Ele se desdobra em reserva legal, anterioridade à lei penal, o princípio da legalidade estrita. E eu deixei tudo certinho aí, ó. O desdobramento, né? Os desdobramentos da reserva legal. Nós temos lex stricta. O que é lex stricta? Quer dizer que somente a lei pode estipular o crime. Somente a lei. Não é admissível uma analogia para suprir as lacunas do legislador. Tá? Então vamos lá. Ó. Em lex stricta, ou seja, a lei estrita tem que ser a lei, é a vedação da aplicação de analogia para fundamentar ou agravar a pena, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, vedação, analogia e malam partem, tá certo? A vedação aqui é analogia e malam partem. Isso é lex stricta, tá certo, pessoal? Essa é a ideia de lex stricta. E o que seria lex scripta? Seria a vedação da utilização de costumes para suprir a lei penal. Então, vamos lá. Então, seria a vedação ao costume criminador. Isso é lex scripta, porque só a lei vai incriminar, tá bem? Então, é a vedação de usar costumes para criar crimes ou cominar penas. O que é lex certa? A lex certa é a reserva, esse é o princípio da reserva legal. Ele exige a clareza do tipo penal, ou seja, a lei penal ela não pode de forma alguma criar um tipo de crime e ela na sua tipificação ser bastante vaga. Ela não pode ser ambígua, ela não pode deixar margens de dúvida. A lei ela deve ser certa, ela deve dizer o que é e pronto, sem rodeios, sem deixar margem de dúvida. Por quê? Porque o direito penal, ele é algo muito invasivo na esfera da intimidade do indivíduo. Tanto que é através do direito penal que nós temos a privação da liberdade, a restrição de direitos, né? Então, a lei ela deve ser clara, tá certo? Ela deve ser exata. Por isso que eu recebo esse termo aí de lex certa. Então, nós temos, ó, a reserva da lei, ela exige a clareza do tipo penal, não deixando margem de dúvida, não deixando margem de dúvida, nem tipos incriminadores genéricos vazios. E o que seria lex praevia? A lex praevia, ela
é a anterioridade da lei. Quer dizer que um fato só pode ser dito como crime se já existia uma lei anterior ao cometimento desse fato e que dizia, né, que predizia que aquele fato é criminoso. Então tá aqui, ó. A lei que incrimina e comina a pena deve o quê? Ser anterior ao fato que quer punir. Deve ser anterior ao fato que quer punir. Se tiver alguma dúvida, só falar aí no chat, tá certo? Vamos lá. Princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá esculpido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Está dito assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o quê? A dignidade da pessoa humana. O artigo 5º do mesmo dispositivo da nossa Carta Política diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção, né, de qualquer natureza. Aí ele vem, garantindo-se direito que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso 3 do artigo 5º, ele se refere à dignidade da pessoa humana, tá certo? Aqui ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Depois, lá no seu artigo 47, ele fala que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra, pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados. Tá certo? Tô aqui, ó. Perpétuo não pode. Trabalhos forçados não pode. Banimento não pode. E cruéis. Por quê? Porque atinge a dignidade da pessoa. Então, esse princípio, ele norteia o nosso Código Penal também, tá? Princípio da adequação social. O que seria essa adequação social? A doutrina fala o seguinte, que não pode uma conduta que é socialmente aceita e multiplicada, ela não pode ser dita como crime, porque senão haveria um caos jurídico, tá certo? Então, aqui no texto, ó, conduta socialmente adequada não pode ser típica. Isso aqui era para ter um R, viu? Tá? Na hora de digitar eu escapei aí. E por isso não será considerada criminosa. Então, é conduta socialmente adequada não será considerada criminosa. É exemplo de uma conduta que é socialmente aceita, que ela é adequada ao nosso período, né? À nossa geração. Vamos lá. Nós sabemos que o Código Penal ele incrimina a lesão corporal. Ele incrimina a lesão corporal. Então, desde que eu me entendo de gente que crianças do sexo feminino, assim que nascem, os pais furam logo a orelha. No furar a orelha, você percebe que está havendo uma lesão corporal, está tirando sangue, está saindo sangue daquela pessoa. Aquilo ali é lesão corporal. Porém, esse fato típico que confere no Código Penal, né, lesionar, causar lesão, ele não acaba sendo incriminado. Essa conduta de furar a orelha não acaba sendo incriminada. Por quê? Porque ele é socialmente aceito. E ele é multiplicado, né? Ele é multiplicado, ele é passado para frente. Então, o princípio da adequação social versa sobre isso. Condutas que são socialmente aceitas
pela coletividade, pela sociedade. Não pode ser considerada crime, tá certo? Porque essa conduta ela não ataca os bons costumes. Um outro exemplo é extrair dente, por exemplo. Você está com dente mole, sua mãe, seu pai, seu irmão mais velho vai extrair seu dente. Você vai no dentista extrair um dente. Aquilo ali é lesão corporal. É lesão corporal. Porém, essa lesão corporal, ela é socialmente aceita. O médico cirurgião, tá lá o paciente na mesa, haverá uma intervenção cirúrgica. No momento que ele pega o bisturi e começa a cortar a pele, fazer a incisão, que ele chama, né, incisão, ele está cometendo uma lesão corporal, mas essa lesão corporal ela é aceita socialmente, tá certo? Então, a adequação social exclui desde logo a conduta em exame do âmbito de incidência do tipo, situando-a entre os comportamentos normalmente permitidos, isto é, materialmente atípicos. Tá certo? Isso aqui foi no livro do professor Toledo, Assis Toledo, Princípios Básicos do Direito Penal. Então, eu coloquei essa citação dele. Exemplo, lesões corporais causadas durante partida de futebol ou luta de judô. Tá certo? Quantas vezes as pessoas não se machucam numa partida de futebol, né? Em uma luta de judô, tá certo? Então temos aqui uma súmula 502 do STJ, que já caiu no concurso de Polícia Federal. Eu já respondi uma questão do concurso da Polícia Federal e caiu a questão que versava, tá, sobre essa súmula. Então vamos ver, ó. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no 184 do Código Penal. A conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. É uma conduta socialmente aceita, algumas pessoas aceitam sim. Porém, o problema é que pirataria é crime e não pode, né, essa conduta ser socialmente aceita. Ela vai contra os bons costumes, tá certo? Então, vamos aqui, princípio do direito penal ainda, a intervenção mínima. O que seria essa intervenção mínima? A aplicação do direito penal deve ter caráter subsidiário, pois o direito penal representa a intervenção mais gravosa e invasiva na esfera íntima do cidadão. Aqui temos a base do direito penal mínimo. Então, lembra, ó, o direito penal deve ter um caráter subsidiário. O que isso quer dizer? Que o direito penal ele só entra em cena, amigo. É como se fosse a última esperança. Tá certo? Caráter subsidiário, o que isso quer dizer? É quando os outros ramos do direito não dão conta, aí é que ele entra em cena. É como se fosse o Batman. O Batman só entra em cena quando a polícia não resolve, a polícia de Gotham City, né? Então é isso daí. Então, vai, é a base, o direito, esse princípio da intervenção mínima é a base do direito penal mínimo, tá certo? Ou seja, o Estado ele não deve estar interferindo na esfera do indivíduo, só em último caso. Esse princípio da intervenção mínima, ele se desdobra em mais princípios, que é o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vencido o princípio da intervenção mínima, vamos ver aqui o princípio da subsidiariedade. Só haverá intervenção do direito penal quando outros ramos do direito se mostrarem ineficientes, porque o direito penal é o quê? É a ultima ratio. É a última alternativa. É isso que quer dizer subsidiariedade. Tá? Princípio da consunção. O que é esse princípio da consunção? Esse consunção para o direito, ele é sinônimo, ele seria um sinônimo para a gente como se fosse absorção. Tá? Então vamos ver o que é esse consunção. Há crimes que funcionam como meio para alcançar o resultado desejado. Exemplo é o homicídio.
Homicídio, ele é um crime que necessariamente ele tem que passar por alguma etapa anterior para que o autor consiga atingir o objetivo. Homicídio, né? Matar alguém. Para matar alguém, necessariamente você tem que causar lesão corporal nessa pessoa. Então, ele é um crime complexo. Tá? Então, quando um indivíduo mata outra pessoa e vai ser julgado, ele vai ser acusado pelo promotor de justiça pelo fato homicídio. Ele pode matar uma pessoa, digamos que ele pegue uma faca, começa a esfaquear essa pessoa, pega um taco de beisebol, começa a dar umas pauladas. Percebe que para se chegar na morte do indivíduo, é necessário que o criminoso ele cause dano, né, lesão corporal a essa pessoa. Então, o crime de lesão corporal, ele acaba sendo absolvido pelo crime homicídio, que é o resultado final, tá? Era o propósito do indivíduo, tá bom? Então, por esse motivo que ele não responde por lesão corporal, e sim por homicídio. Quero abrir um parêntese, o seguinte, que na conduta deve-se verificar a ciência celeris do indivíduo. O que é isso, né? É o querer de fazer o mal, é o dolo. Se o indivíduo tinha o dolo de matar, ele responde por homicídio. Se ele não tinha o dolo de matar, ele acaba respondendo pelo quê? Por lesão corporal com resultado morte. 129, parágrafo 3º. Então, muito cuidado quando estiverem respondendo questões, viu? Lê a questão e verifique aquele termo. Fulano, com intenção de matar, pronto, então ele vai responder por homicídio, ou então tentativa de homicídio, se não conseguir matar. Porque se ele não tiver intenção de matar, tem intenção de lesionar, de brigar, e o indivíduo morre, a vítima morre, ele não vai responder por homicídio, ele responde por lesão corporal seguida de morte, que seria o quê? Um crime preterdoloso, que ele tem dolo no fazer aqui, na execução, e tem culpa no resultado, tá certo? Que é resultado diverso do pretendido. Então, muito cuidado, porque aí o princípio da construção, ele vem para essa situação. Se o indivíduo tinha o dolo de matar, então o crime homicídio absorve o crime meio, que foi o quê? A lesão corporal. Se o indivíduo não tinha a intenção de matar, então não haverá construção e o indivíduo responde por lesão corporal com resultado morte. Só um minuto. Retornei. Ainda dando continuidade aos princípios do direito penal, nós temos a fragmentariedade. O que é fragmentariedade? Fragmento é parte de um todo, não é? Então quer dizer que o direito penal ele só vai entrar em cena para proteger não todos os bens jurídicos, mas sim os bens jurídicos mais relevantes, tá certo? Que a ideia desses princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intervenção mínima, eles respeitam aquela primeira geração dos direitos humanos, que é o que? Liberdade civil, né? Liberdades civis, que é o que? Intervenção mínima do Estado na esfera da intimidade do indivíduo, certo? Então vamos lá, ó. Fragmentariedade. Fragmentariedade. O direito penal somente pode atuar para proteger bens jurídicos mais relevantes. Só aqui, ó. Então, o direito penal vem para proteger os bens jurídicos mais relevantes. Ixi, Maria. E com isso, apenas as condutas mais graves, consideradas intoleráveis e que atingem bens efetivamente valiosos é que devem ser objeto de lei incriminadora. Porque senão tudo seria crime. Já pensou? Passar um troco errado ser crime?
certo? Então, apenas condutas mais graves, consideradas intoleráveis e que atingem bens efetivamente valiosos é que devem ser objeto de lei incriminadora. Princípio da insignificância ou da bagatela. Esse princípio é antigo, né? Vem do direito alemão. Vamos lá. Insignificância ou bagatela. Tum. 9 minutos de aula. Então, vamos lá, ó. Então, eu espero que vocês tenham entendido da fragmentariedade. A fragmentariedade é isso, tá? O direito penal, ele só vai cuidar para proteger, ele vai se preocupar em proteger parte dos bens jurídicos. E que bens jurídicos são esses? São os mais valiosos, os mais relevantes, tá? Já o princípio da insignificância, ou então pode vir na prova como o princípio da bagatela, ele diz o seguinte, que ofensas mínimas aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal não justificam a incidência da lei incriminadora. Ofensas mínimas, aqui, ofensas mínimas aos bens jurídicos. Que bens jurídicos são esses? Aqueles protegidos pelo direito penal não justifica a incidência de lei incriminadora, porque senão seria desproporcional. Por se mostrar proporcional a punição diante da insignificância do fato, né? Então, na verdade, aqui é desproporcional. Viu? Esse termo que eu usei aqui está errado, substitua por desproporcional. E guarda essa anotação que eu deixei aqui, ó, que o princípio da insignificância é causa supralegal de exclusão de tipicidade. Ele acarreta a exclusão da tipicidade material, tá? Essa é a ideia da tipicidade, a gente vai ter uma aula só sobre tipicidade mais para frente. Tudo aqui. O princípio da significância, segundo o STF, há requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos para a aplicação desse princípio é mínima ofensividade da conduta do indivíduo, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Tá? Então, veja, mínima ofensividade da conduta. Ou seja, a conduta não conseguiu ofender, tá certo? Bem jurídico, a pessoa. A ausência de periculosidade social. A conduta do indivíduo não implica em perigo à sociedade. A conduta dele, o comportamento dele, não é tão reprovado pela sociedade. Reduzido o grau de reprovabilidade. E outra, inexpressividade da lesão jurídica causada. Tá? A lesão que ele causa, ela é ínfima. E segundo o STF, há umas condições subjetivas da não aplicação desse princípio, que é o quê? Reincidência, maus antecedentes e periculosidade do indivíduo. Então vamos lá. O cara que furtou uma pipoca no mercadinho, pode lá que a ofensividade é mínima, há uma ausência de periculosidade, há um reduzido grau de reprovabilidade e há uma inexpressividade da lesão jurídica causada. O que é um pacote de pipoca para o dono do mercadinho? Não é nada. Mas, se o cara é reincidente, o cara já vem com a ficha criminal longa, o cara tem maus antecedentes. O que seria maus antecedentes? Não é necessariamente reincidência, mas se ele responde por inquéritos, está respondendo em ação penal, né, processo penal, ele está respondendo por um PADES, ele é funcionário público, responde por um PADES. Então, isso quer dizer, isso mostra que ele tem muitos problemas. E se a conduta dele demonstra periculosidade, né? Mostra que ele é perigoso. Exemplo, grave ameaça, lesão corporal, violência contra a pessoa, não vai, esse caso, ser abraçado pelo princípio da insignificância. Tá? Por isso que uma tapa na questão Maria da Penha, o indivíduo responde pela tapa, porque há periculosidade do agente. Tá certo? Porque houve violência. Houve grave ameaça.
Se você for na delegacia me denunciar, eu mato você. Tá bem? Princípio do direito penal ainda, ofensividade ou lesividade. O que isso quer dizer? Não há crime sem que haja uma ofensa ao bem jurídico. Tem que haver ofensa ao bem jurídico. Tá? Por isso que um empurrão não é crime. Um empurrão não é crime. Tá bem? Essa ofensividade, ela deve atingir o bem jurídico de uma outra pessoa. Então, esse princípio, ofensividade ou lesividade, que exige que o bem jurídico seja realmente atingido, lesado, esse bem jurídico, ele deve pertencer a outra pessoa. Então, a gente tem que combinar, tá certo? Com esse princípio da ofensividade, o próximo princípio. Então, deixa eu marcar aqui, vencido, ofensividade. Nós temos que combinar com alteridade ou transcendentalidade. O que isso quer dizer? Que o bem jurídico atacado, ofendido, ele deve pertencer a uma terceira pessoa. Por isso que o indivíduo que tenta o suicídio, ele se machuca todo dia e não responde por lesão corporal. Porque o bem jurídico que ele atacou, que ele ofendeu, não é de outra pessoa, não é de terceira pessoa. Ela não está além da esfera do indivíduo, tá? Então a prática de crime deve ir além da esfera individual do criminoso. Então, eu coloquei até aqui, ó, a autolesão e a tentativa de homicídio são impuníveis por reflexo do princípio da alteridade. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Princípio da responsabilidade. Nós temos o princípio da responsabilidade pessoal e subjetiva. Responsabilidade pessoal. O que isso quer dizer? O indivíduo só responde penalmente pelos atos que ele mesmo praticou. Ele não pode responder por ato que outra pessoa praticou. Então, versa no direito penal esse princípio, princípio da responsabilidade pessoal. E o outro é princípio da responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? Como eu falei para vocês, para que haja concussão, na lesão corporal, o cara queria a morte do indivíduo, houve morte, lesão corporal seguida de morte. Se o indivíduo quis a morte da vítima, ele responde por homicídio, consução. Se ele não queria a morte, ele responde por lesão corporal seguida de morte. Deve-se mostrar ali o dolo, ou seja, a querência de fazer o mal. Então, para que o agente responda pelo crime, é necessário que tenha agido com dolo ou culpa. Sem dolo ou culpa, meu amigo, não dá. Não haverá crime, tá certo? Então, logo, não há responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro, e sim subjetiva, tá certo? A prova disso é o artigo 19 do Código Penal, tá aqui, ó. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente, certo? Ou o indivíduo responde por dolo, ou então ele responde por culpa, se a lei penal prevê, né, a punição, um crime da modalidade culposa. A gente tem aqui uma. A gente já vai entrar nas questões, tá certo? Eu vou parar a gravação desse aqui. Ele já está no limite, só resta 1 minuto, né? Eu vou parar a gravação dele. Stop.